Quer conhecer uma das histórias mais incríveis de ficção científica? Vamos falar de Duna. Oi, meu nome é Fabiana e nesse vídeo nós vamos falar sobre o livro Duna. Ele foi escrito por Frank Herbert e foi publicado pela editora Aleph nesse box maravilhoso. Aqui, ó. Vou pegar ele aqui para vocês verem. Ele veio nesse box, muito bom, bem fortinho. E nele vem 3 livros da primeira trilogia: Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna. E além do box ser uma gracinha, ele ainda manda um mapa de Arrakis, vou mostrar para vocês, que é a principal terra, o principal planeta do primeiro livro. Vê se cabe aqui, ó. Assim, para quem não liga muito, tá tudo bem, mas para quem é fã, tudo é maravilhoso, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, Duna se passa numa versão futurista do nosso universo. O planeta Terra já ficou para trás e a raça humana colonizou vários planetas. Todos operam um sistema político feudal, sob a autoridade central do imperador Padishah, isso dependendo do seu poder militar ou político. Mas, paralelamente ao imperador, há grandes casas que compõem o Conselho Landshead, e elas determinam os rumos do império. As principais casas, as 2 principais casas, são os Atreides e os Harkonnen. E cabe ressaltar que elas são inimigas mortais. Isso vai fazer toda a diferença ao longo da história desse primeiro livro. Esse primeiro livro é dividido em outros 3 livros. O livro primeiro, Duna, o livro segundo, Muad'Dib, e o livro terceiro, Profeta. Na primeira parte do livro, nós conhecemos o núcleo central, que são os Atreides. Eles começam o livro morando no planeta Caladan, que é um planeta bem úmido, cheio de lagos, com uma natureza estonteante. E lá nós vamos ter como principais o Duque Leto, nós vamos ter a Jéssica, que é uma Bene Gesserit, que eu vou explicar mais pra frente o que significa, e o filho deles, o Paul Atreides. Eles vivem em uma aparente tranquilidade, têm um poderio militar muito bom e político também, o que gera uma certa ameaça para o Império. E com base nisso, eles são convidados a sair do planeta Caladan e administrar o planeta Arrakis, que é um planeta completamente diferente em termos demográficos, é um planeta desértico, no qual eles vão precisar extrair uma especiaria que é chamada também de melange. Essa especiaria é usada como combustível, então ela gera 2 impactos principais no livro. O primeiro é o impacto político, porque sendo um combustível, todos os planetas têm interesse nele. É impossível fazer a viagem espacial sem a especiaria, e isso é necessário para que todo o comércio planetário aconteça. E ambiental, porque a especiaria é um recurso natural de Arrakis. E a partir do momento que se descobre o potencial dessa especiaria, coloca-se de lado o plano inicial de irrigação e começa uma extração ostensiva no planeta. Além de combustível, a especiaria tem poderes psicotrópicos e amplia partes adormecidas da mente. Vamos trazer essa questão aqui para o nosso planeta, para a gente ter uma noção, aqui para o nosso país. Vamos imaginar que se tem um projeto inicial de ir lá no sertão nordestino e fazer a irrigação daquela região. E aí se descobre que aquela areia que tem lá no sertão, ela serve de combustível. Nesse momento, acaba qualquer interesse de se irrigar o sertão e eles começam a retirar toda a areia que tem lá para poder ajudar o comércio e os outros estados e os outros países do nosso planeta. Nessa primeira parte do livro, além da gente conhecer o núcleo Atreides, as especiarias, a gente vai conhecer o povo que mora no planeta Arrakis, que são os Fremen. Eles vivem em plena comunhão
com o planeta e com o meio ambiente que eles têm ali. Além dessa comunhão ambiental, ecológica que os Fremens têm em relação ao planeta, eles são muito espiritualizados. E a religião deles é muito baseada numa agenda feita pelas Bene Gesserit. Elas educam os Fremen de uma maneira que eles acreditem em um profeta, que eu vou explicar mais para frente, acreditem no poder, na magia das Bene Gesserit. E o que são essas Bene Gesserit? Explicando de uma maneira bem simples, tá? Bem resumida, elas são como se fosse uma seita religiosa. Elas têm uma agenda, é feita só por mulheres, porque o poder delas não aparece nos homens, aparentemente, e elas têm uma agenda de reprodução humana, de misturas genéticas para criar um Bene Gesserit homem, que vai ter poderes, além dos poderes que elas têm, poderes que elas não conseguem acessar. E o nome desse profeta que elas querem criar, que tem poderes prescientes de unir espaço e tempo e prever o futuro, o nome desse profeta é o Kwisatz Haderach. E acreditando nesta profecia, a Bene Gesserit Jéssica, que é a concubina do Duque Leto, são vários nomes, gente, mas Duna é sobre isso. Ela tem a incumbência de gerar uma menina, mas acreditando que ela pode gerar esse profeta, porque ela tem poderes prescientes, ela escolhe sim, a Bene Gesserit pode escolher se vai ter filho homem ou mulher, ela escolhe ter um filho homem, que é o Paul Atreides. Já para o povo Fremen, esse profeta que vem dessa história das Bene Gesserit, lembrando que elas, desse jeitinho sutil, elas vão ditando os rumos do império, porque como elas têm esses poderes prescientes, elas ficam ali nos imperadores, nas casas maiores, dos líderes das casas maiores, colocando as suas ideias que parecem ser para o bem daquele planeta, daquela casa, mas na verdade é tudo indiretamente para atingir os planos das Bene Gesserit. E para o povo Fremen, esse profeta se chama Muad'Dib, que é aquele que aponta o caminho, um guia para o povo nativo. E é bem interessante que esse termo Muad'Dib é um termo que mais para frente no livro é explicado por que é dado esse nome, mas ele significa um ratinho que vive no deserto e consegue se virar lá mesmo com o planeta sendo tão perigoso e tão cheio de dificuldades. Quando eu falo das dificuldades de Arrakis, não é só porque é um planeta desértico, que por si só já é uma dificuldade, mas é porque o planeta ele é povoado por criaturas que são semelhantes a vermes gigantes chamados de Shai-Hulud, e que são tanto um mal para o planeta, porque afinal de contas trazem todos esses perigos, mas são o maior bem também que o planeta tem, porque são eles que produzem as especiarias através das excreções que os fungos que habitam neles produzem. E esses vermes, eles atacam quem se desloca pelo deserto, porque eles protegem as areias. Aqui na capa do livro é bem, dá para ver direitinho o tamanho deles, eu vou deixar bem pertinho para vocês verem pela capa. Tudo isso aqui é um verme, gente. É um Shai-Hulud. Veja na perspectiva o tamanho dele em relação ao tamanho dos Fremen que estão aqui. Esses são os Fremen nas areias do deserto. Olha o tamanho dele, para vocês terem uma noção, tá? E esse aqui nem é o maior de todos, tá? Tem maior que esse daqui, conforme descrições que acontecem dentro do livro. Bom, apesar dos seres humanos terem se espalhados pelo planeta, os dois principais povos aqui nesse primeiro livro são os Atreides, que eu já comentei, que tem como o líder máximo o Duque Leto, e nós temos também os Harkonnen, que tem como principal líder o Barão Vladimir. Quem já assistiu o filme tem lá a visão dele. Gente, ele é pavoroso, pavoroso. Eu realmente tenho horror, assim,
Tenho muito medo realmente desse Barão Vladimir, e o filme colocou ele de uma forma muito boa. Eles foram muito inteligentes ao fazer esse personagem. O ponto de virada do primeiro livro acontece quando o imperador, que se sente ameaçado pelo poderio tanto militar como pela influência política que os Atreides têm em relação às outras casas, ele retira os Harkonnen de Arrakis e convoca os Atreides para irem morar lá e fazer a extração da especiaria. Os Harkonnen aparentemente saem, numa boa, seguindo as ordens do imperador Padishah, porém eles fazem isso levando todo o maquinário de qualidade para fazer a extração da especiaria, colocando os Atreides numa situação muito complicada, porque eles não têm como alcançar as métricas de produção que os Harkonnen tinham, e em conluio com o imperador Padishah, bem escondidinho do conhecimento de todas as outras casas, ele ajuda com o exército dele, os Harkonnen, a invadir Arrakis e acabar com o núcleo Atreides. Bom, daqui pra frente eu começo com spoiler, então se você não leu o livro ainda, vai ler o livro e volta aqui depois, tá bem? Apesar do plano do imperador Padishah, em conluio com os Harkonnen, não seria possível entrar no planeta se não tivesse um traidor entre os Atreides. E quem faz isso é o Dr. Wê. Mas ele não faz isso porque ele é um traidor por si só. Ele está sendo chantageado pelos Harkonnen, que sequestram a mulher dele, a mantém presa, e ele faz tudo o que faz exatamente para poder salvá-la. Ele desliga os escudos protetores, permitindo que os inimigos entrem, e ataca o Duque Leto, que é entregue ao Barão Vladimir, que o mata depois. Sabendo que nesse plano não se tinha intenção de matar o Paul, que era o filho do Duque, e a sua concubina, a Jéssica, Bene Gesserit, sabendo que eles vão ser levados para o deserto para morrer lá, a míngua, porque eles não têm preparo nenhum, ele, com dor na consciência, porque ele não está fazendo isso por maldade, ele prepara todo um kit de sobrevivência desértica e coloca dentro da aeronave que vai levar tanto a duquesa não, porque ela não é casada com ele, tanto a concubina, a Jéssica, quanto o filho, o Paul Atreides, para o deserto. Além dessa ajuda, ele também tenta atacar o Barão Vladimir através do Duque. Então ele coloca uma cápsula de veneno, como um aerosol, ele coloca no lugar de um dos dentes do Duque. Porém, quando ele está na presença, o Duque e o Dr. Wê, quando eles estão na presença do Barão Vladimir e o Duque aciona essa cápsula, o Barão ele tá com escudo protetor e ele não é morto. Nessa situação, ele sobrevive, ele mata o Duque Leto e também mata o Dr. Wê. A esposa dele já estava morta há muito tempo. Ele só descobre ali, poucos momentos antes de morrer também. Muito bem. Então, o plano do imperador Padishah com os Harkonnen foi bem sucedido. Eles invadiram o planeta, mataram o Duque, acabaram com a casa Atreides. E aí, o que acontece? Lembra daquele kit de sobrevivência que o Dr. Wê deixou para Jéssica e para o Paul? Pois bem, eles conseguem utilizar, eles conseguem se desvencilhar dos sequestradores deles, usando os poderes de presciência deles, o poder da voz, que é um poder muito interessante, fica muito bem ilustrado no filme, além do livro, em que eles usam uma voz num tom em que a pessoa faz exatamente o que eles estão pedindo. E com base nisso, eles conseguem fugir dos seus sequestradores, só que eles estão no deserto. Usando esse kit de sobrevivência que o Dr. Wê deixou para eles, eles têm uma tenda e dentro dessa tenda acontecem várias conversas entre o Paul e a sua mãe, Jéssica, sobre não só o efeito que a especiaria vai tendo nele, porque ele começa a ter visões, afinal de contas, ele é o Kwisatz Haderach realmente, mas também ele começa a colocar a mãe contra a parede em relação a todo esse treinamento que ela deu para ele, porque tudo explode de uma vez só quando ele está em contato com a especiaria de uma maneira que ele não consegue controlar mais, porque ele está no meio do deserto. Ali ele começa a ver várias cenas do futuro. Primeiro, que a vida dele nunca mais vai ser a mesma,
e que ele precisa se aliar aos Fremen para poder vencer. Depois que a mãe dele está grávida. E também revela para a mãe, que ele consegue ver, que ela é filha do Barão Vladimir. Meu Deus, eles são parte Harkonnen. Gente, só aí a minha cabeça já explodiu, porque isso não tá no primeiro filme, ainda não foi falado. Além disso, ele visualiza duas grandes ramificações no futuro dele. Uma na qual ele confronta o avô e luta pelos seus direitos, e a outra na qual ele se vê liderando uma guerrilha armada com o estandarte dos Atreides, no qual eles colocam em prática uma coisa chamada jihad, que é a luta pela justiça, a luta contra os opressores através de uma guerrilha armada. Nesse caso, os Harkonnen e o Imperador Padshah são os opressores e os Fremen são a resistência, e é por esse caminho que ele segue. E assim acaba a primeira parte desse livro. Quer saber o que acontece na segunda parte do livro? Bom, então se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série do Duna. Bom, é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse e outros que eu estou sempre colocando por aqui. Tchau!